Fala rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Hawk TV para mais um vídeo. Agora para falar da última rodada dos grupos A e B da fase de grupos do Eurobasket. Jogos que aconteceram no dia 3 de setembro. Não vou me alongar muito, ainda tem muito conteúdo para soltar, ainda tem que falar das fases finais, então é isso. Deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e sem mais, vamos analisar os jogos. Vamos começar com o grupo A, vamos começar com Portugal e Estônia. Esse jogo valia muito para Portugal, valia a classificação, valia uma das últimas vagas do grupo A. Foi um jogo bem feio do ponto de vista ofensivo, mas foi um jogo muito equilibrado do início ao fim. No fim, Portugal saiu com a vitória por 68-65. O primeiro quarto começou equilibrado, com ambas as equipes se alternando no controle de jogo. A Estônia aproveitou muito bem suas situações ofensivas, com as bolas de três, tendo uma defesa de garrafão muito forte, principalmente em cima do Neemias Queta, que teve dificuldade para produzir. Mas, ainda assim, o péssimo aproveitamento das duas equipes fez com que as duas equipes fossem para o segundo quarto empatadas. O segundo quarto começou com a Estônia sendo agressiva na defesa, mais agressiva ainda, continuando a explorar o garrafão de Portugal. O Neemias Queta teve uma produção maior no ataque, só que os bálticos conseguiram controlar melhor o ritmo. O perímetro de Portugal não foi muito bom nesse primeiro tempo, não conseguiu se ajustar suficientemente e sofreu com a movimentação de bola da Estônia, que foi para o intervalo vencendo por 5. O terceiro quarto começou com a Estônia a manter a vantagem, só que o Portugal reagiu. O que foi crucial para esse terceiro quarto foi a exclusão do Neemias Queta do jogo, que ele sofreu 2 faltas técnicas, inclusive uma que, na minha visão, foi muito imbecil por parte do árbitro, porque a segunda falta técnica foi por ele exagerar na comemoração de uma cesta. Ele já tinha tomado uma, que ele já tinha se desentendido com o adversário, e a segunda, para mim, o juiz quis ser protagonista. Mas ainda assim, Portugal mostrou resiliência, mesmo sem o Neemias Queta. O Daniel Relvão veio muito bem, e no fim a Estônia ainda liderava, mas por uma margem muito pequena. No último quarto, Portugal veio pressionando, as bolas de 3 começaram a cair com o Rafael Lisboa, com o Diogo Gameiro, com o Diogo Ventura, e eles passaram à frente. A Estônia não desistiu, o Arthur Konotsuk começou a matar bolas de 3 também, colocou a Estônia na frente. Só que aí o Rafael Lisboa, que esquentou no último período, empatou o jogo com uma bola de 3. O Travante Williams roubou uma bola importantíssima na defesa, passou a bola para o Rafael Lisboa, que foi para a linha do lance livre, cavou falta e matou as bolas para colocar Portugal na frente. Nos segundos finais, o Miguel Queiroz roubou a bola do Kulamai, que definiu o jogo. Portugal venceu por 68-65. Destaques individuais pelo lado de Portugal. Rafael Lisboa foi muito decisivo, 17 pontos, 5 assistências.
matou 2 bolas de 3 importantíssimas no último quarto. Mesmo com a exclusão, Neemias Queta foi um destaque com 15 pontos. O Travante Williams dá para destacar também, foi crucial na defesa, fez 11 pontos, pegou 8 rebotes, 4 assistências e 3 roubos de bola. Foi um jogo muito bom do Travante Williams. E pelo lado da Estônia, o Artur Konotsuk, que fez 20 pontos, 4 rebotes, 8 de 12 no field goal e 3 de 4 para 3. O Kulamai, que matou 4 bolas de 3, terminou com 17 pontos, 4 rebotes e 6 assistências, mas acabou cometendo o erro que custou a vitória para a Estônia e a classificação. E no fim, Portugal venceu e garantiu a sua classificação para a próxima fase. Agora vamos para março da Letônia em cima da República Tcheca. A Letônia começou muito forte, arremessos de 3 e a movimentação ofensiva simplesmente acabaram com a República Tcheca. Mesmo com a República Tcheca tentando responder, só que a Letônia assumiu o controle ofensivo desde o começo do jogo. E eles foram para o segundo quarto vencendo por 6. No segundo quarto, a Letônia manteve o ritmo, a bola de 3 continuou caindo, a fluidez ofensiva continuou muito boa. A República Tcheca já não conseguiu diminuir tanto a margem, não conseguiu reagir tanto. E assim a Letônia já foi para o intervalo com uma vantagem confortável de 14 pontos. No terceiro quarto, aqui acontece que o jogo é definido, a Letônia dominou, defesa muito forte, forçou turnover a rodo, correu quadra como quis e as bolas de 3 continuaram caindo e assim já abriram mais de 30 no fim do quarto, para no último quarto só administrar a vantagem e sair com a vitória por 109-75. Os destaques individuais, pelo lado da Letônia, os irmãos Bertans. O Davis Bertans com 20 pontos, 6 rebotes, 7 de 10 no field goal e 3 bolas de 3. Muito bem o Davis Bertans. Agora o Dairis Bertans foi muito bem também, com também 20 pontos, 4 assistências, 6 bolas de 3. Foi muito bem o Dairis Bertans. Kristaps Porzingis, com 16 pontos, 7 rebotes, 2 tocos, 6 de 10 no field goal, não teve um aproveitamento no perímetro tão bom em relação aos seus companheiros. O Roland Smits veio muito bem também, com 16 pontos, 6 de 8 no field goal, muito bem também. O Arturs Kurucs com 12 pontos, veio muito bem do banco. E pelo lado da República Tcheca dá para destacar o Vít Krejci e o Martin Peterka com 11 pontos. O Ondrej Senal com também 11 pontos e 8 assistências. Mas, no fim, a Letônia vence, garante a classificação e a República Tcheca termina esse Eurobasket com 5 derrotas em 5 jogos. Agora vamos para o melhor jogo do dia, que foi Turquia e Sérvia. Melhor jogo da fase de grupos, no geral. Que eram duas seleções que estavam fazendo um bom Eurobasket, dominantes. Só que a Sérvia veio com desfalques importantes, como o Bogdanovic e o Avramovic, o que sobrecarregou muito o Jokic no ataque. E com isso a Turquia se aproveitou
e aproveitou do seu coletivo muito bom e de um Şengün espetacular para sair com a vitória por 95-90. O primeiro quarto começou muito equilibrado. A Sérvia conseguiu fazer muitas boas jogadas no perímetro, só que a Turquia respondeu com o Şengün dominando o garrafão e achando os passes para os seus arremessadores. E com isso a Turquia foi para o segundo quarto vencendo por 1 ponto. O segundo quarto começou com a Sérvia impondo seu ritmo, com seus arremessos de 3 e com algumas infiltrações, dominante nos rebotes ofensivos, principalmente com Nikola Jokic. A Turquia até tentou reagir, mas ficou atrás no intervalo. A Turquia foi para o intervalo vencendo por 3 pontos. O terceiro quarto, a Turquia voltou mais agressiva, rodando melhor a bola, aproveitando as oportunidades de arremessar livre, principalmente com o Shane Larkin muito produtivo, achando os passes, ele mesmo finalizando, principalmente no perímetro. O Şengün começou a se impor, unindo no garrafão. A Sérvia sentiu um pouco da pressão ofensiva turca, e com isso a Turquia voltou para a liderança no último quarto. O último quarto começou com um final tenso, muitas trocas de lideranças, Şengün de um lado e Jokic do outro. A Turquia conseguiu uma sequência decisiva no final, com o Şengün atacando o garrafão, achando os passes, e o Shane Larkin, clutch demais. A Sérvia tentou reagir com o Jokic, mas Jokic fez boas jogadas, mas a Turquia controlou a vantagem e saiu com a vitória por 95-90. Os destaques individuais pelo lado da Turquia. Şengün, espetacular, flertou com triple-double, com 28 pontos, 13 rebotes, 8 assistências. Foi o motor do time turco no garrafão, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O trabalho dele em cima do Jokic foi muito bom. A pressão em cima dele, a presença nos momentos ofensivos, pontuais, principalmente nos momentos que a Sérvia ameaçou reagir e pressionar. Rebotes ofensivos importantíssimos. Shane Larkin, espetacular também. 23 pontos e 9 assistências. Com 5 bolas de 3. Inclusive o Şengün matou 4 bolas de 3. E foi crucial para a vitória. Shane Larkin matou 5 bolas de 3. Deu 9 assistências. Foi importantíssimo para criar esses arremessos do perímetro para a Turquia. Distribuir a bola. Colocou a bola embaixo do braço nos momentos decisivos. Decidiu para a Turquia. E pelo lado da Sérvia, Nikola Jokic, né, gente? Apesar da derrota, foi um bom desempenho, especialmente no domínio no garrafão, nos rebotes. Fez a diferença em muitos momentos ofensivos da Sérvia. Também envolvido na defesa, foram 3 roubos de bola para ele. Foram 22 pontos, 9 rebotes, 4 assistências. A defesa da Turquia cortou muitos erros de passe do Jokic. E ele hesitou muito em passar a bola. Mas teve um bom desempenho que infelizmente não foi o suficiente. Dá para destacar também o Cedi Osman, que teve 16 pontos, matou 4 bolas de 3 e ajudou a Turquia a sair com a vitória e com a liderança do grupo. A Turquia termina em primeiro, com 5 vitórias e 5 jogos,
e a Sérvia termina em segundo com 4 vitórias e 1 derrota. Agora vamos para o grupo B. Que vamos começar com um jogo que valia classificação para um lado e mais nada para o outro, que no caso foi Grã-Bretanha e Montenegro. Montenegro precisava vencer para se classificar, para sonhar com classificação, mas acabou que a Grã-Bretanha venceu por 89 a 83. Montenegro no primeiro quarto começou forte, aproveitamento muito bom dos arremessos iniciais, principalmente no perímetro. Foram 10 de 13 de field goal nos minutos iniciais. A Grã-Bretanha respondeu tentando segurar o ritmo defensivamente, só que sofreu com os contra-ataques de Montenegro. O Montenegro criou uma pequena vantagem, chegou a liderar confortavelmente em certos momentos, mas a Grã-Bretanha, com o Miles Hampson bem produtivo, colocou a Grã-Bretanha de volta para o jogo, com o Montenegro indo para o segundo quarto vencendo por apenas 1 ponto. No segundo quarto, a Grã-Bretanha se ajustou bem, principalmente na defesa, aumentando a pressão defensiva, forçou turnovers na meia quadra de Montenegro, correu quadra, capitalizou no contra-ataque, matou bolas de 3, conseguiu virar e assumir a liderança, vencendo por 6 no intervalo. Terceiro quarto, Montenegro tentou reagir, buscou alimentar mais Vucevic, que estava muito bem no jogo, e produzir no garrafão. A Grã-Bretanha aumentou o equilíbrio, respondendo em bolas de 3, continuando a forçar erros de Montenegro e capitalizando no contra-ataque. Quarto relativamente parelho, com a Grã-Bretanha mantendo a vantagem de 7 pontos. No último quarto, a intensidade subiu, os dois times, principalmente Montenegro, que precisava da vitória, e assim a Grã-Bretanha precisava segurar a vantagem e Montenegro pressionou. Só que aí a experiência nos momentos críticos da Grã-Bretanha, os arremessos corretos, garantiram a vitória para a Grã-Bretanha, mesmo com o Vucevic tentando de tudo, não foi o suficiente. E assim, a Grã-Bretanha sai com a vitória por 89 a 83. Foi a primeira vitória da Grã-Bretanha no Eurobasket desde 2013. Então, foi uma vitória histórica. Destaques individuais pelo lado da Grã-Bretanha, o Miles Hampson, com 25 pontos, 7 rebotes, foi o líder ofensivo britânico, especialmente no primeiro tempo. Fez muitos pontos para manter o time competitivo e nos minutos finais apareceu com arremessos importantes para segurar a vantagem. O Akwasi Yeboah, com 23 pontos, também foi muito bem. Ajudou o Miles Hampson no ataque para garantir a vitória. Foram 4 bolas de 3 para o Yeboah, jogo muito bom e 3 roubos de bola para ele. Foi muito bom o jogo do Yeboah. Pelo lado de Montenegro, Vucevic carregou Montenegro nas costas, mas infelizmente não foi o suficiente. 31 pontos, 11 rebotes, 7 assistências, com 12 de 18 no field goal. Matou 2 bolas de 3, mas infelizmente não foi o suficiente para sair com a vitória, nem com a classificação. Vamos com Lituânia e Suécia. Esse foi um bom jogo. Esse jogo foi transmitido na ESPN, assim como Turquia e Sérvia. Foi um jogo equilibrado do início ao fim, com a Lituânia saindo com a vitória e com o segundo lugar no grupo. Com o terceiro lugar. A Suécia iniciou o primeiro quarto com energia, aproveitando a transição rápida e a precisão nos arremessos
principalmente com o Pio Larsson e o pivôzão Birgander. A Lituânia teve dificuldades para se ajustar defensivamente, e com isso a Suécia foi para o segundo quarto vencendo por 6. Segundo quarto, a Lituânia melhorou sua defesa, forçou turnovers, capitalizou no contra-ataque, Valanciunas foi muito bem no garrafão, só que a Suécia manteve a vantagem com o Pio Larsson sendo muito produtivo e o Håkansson também. Muito bem. E assim a Suécia foi para o intervalo vencendo por 5. Terceiro quarto foi dominado pela Lituânia. Valanciunas liderou o ataque, liderou a defesa. A Suécia teve muita dificuldade para se criar. A Lituânia passou à frente e abriu vantagem. Foi para o terceiro quarto na frente. A Suécia até tentou reagir, os bancários vieram muito bem, só que a Lituânia manteve a calma nos momentos decisivos e o Valanciunas foi crucial para garantir a vitória e a classificação. A Suécia também se classificou por conta da derrota de Montenegro para a Grã-Bretanha. Destaques individuais: Jonas Valanciunas, 25 pontos, 9 rebotes, principal destaque da partida, dominando o garrafão, sendo decisivo nos momentos finais. O Arnas Velicka, armador reserva da Lituânia, substituindo o Jokubaitis, que se lesionou e não vai jogar mais. 14 pontos, 6 assistências, sendo fundamental na criação de jogadas na distribuição de bola. E principalmente no perímetro, no último quarto ele foi muito produtivo. Aliás, ele não foi tão produtivo no perímetro, mas matou uma bola crucial no último quarto, que fez o time abrir vantagem. O Gytis Radzevicius, com 13 pontos, veio muito bem. Com 13 pontos. O Azuolas Tubelis veio bem também, com 12 pontos e 7 rebotes, vindo muito bem do banco, oferecendo suporte ofensivo e defensivo para a equipe. Pelo lado da Suécia, Pio Larsson, com 18 pontos, 5 rebotes, tentou de tudo, mas não foi o suficiente para sair com a vitória. O Tobias Borg, com 13 pontos vindo do banco, veio muito bem. E o Simon Birgander, com 10 pontos, 5 rebotes, muito produtivo, principalmente no primeiro tempo. Mas no fim, a Lituânia saiu com a vitória e assim a Lituânia termina em terceiro e a Suécia em quarto, com a última vaga para as oitavas de final. E para finalizar, vamos com o amasso da Alemanha sobre a Finlândia, 91-61. Desde o início do jogo, a Alemanha começou forte, controlou o jogo. A Finlândia tentou resistir no perímetro, mas sofreu com os erros que a Alemanha forçou e com os arremessos do perímetro. E assim a Alemanha foi para o segundo quarto na frente. Segundo quarto, os alemães conseguiram aumentar a vantagem. Os rebotes ofensivos foram muito cruciais para a Alemanha aumentar o placar, porque quanto mais rebotes ofensivos, mais ataques, mais pontos de segunda chance. E assim a eficiência nos arremessos aumentou. A pressão defensiva continuou muito alta.
Os turnovers da Finlândia continuaram acontecendo e a vantagem no segundo quarto já era muito grande e muito sólida, de 14 pontos. Terceiro quarto, a Alemanha manteve o controle. Franz Wagner meteu-lhe uma rebodanque que consolidou o domínio. A Finlândia tentou reagir, mas não teve consistência suficiente para ameaçar de fato a liderança da Alemanha. Dennis Schroeder foi muito bem nesse quarto. E no último quarto, a vantagem já era confortável, mas a Alemanha continuou pressionando, controlou o ritmo de jogo. E no fim, a Alemanha venceu por 30 pontos de diferença, por 91-61. Destaques individuais pelo lado da Alemanha: Franz Wagner, com 23 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, com 20 minutos de jogo, basicamente. Foi um dos motores ofensivos desse time da Alemanha. Fez o que quis com essa defesa da Finlândia, que simplesmente não teve resposta para ele. Nem para ele e nem para o senhor Dennis Schroeder, que flertou com triplo-duplo, com 16 pontos, 9 assistências e 7 rebotes, distribuindo o jogo, controlando o ritmo, acelerando quando tinha que acelerar, cadenciando quando tinha que cadenciar, e organizou o time dos dois lados da quadra. Eu vou destacar também aqui o Isaac Bonga, que colocou o Lauri Markkanen no bolso. Se o Lauri Markkanen terminou com 11 pontos, com 4 de 15 no field goal e 0 de 5 para 3, foi muito por conta do Isaac Bonga. A defesa que o Isaac Bonga fez em cima do Lauri Markkanen foi espetacular. Dá para destacar o John Tiemann também, que veio muito bem do banco, com 12 pontos e 7 rebotes. Tristan da Silva também fez um bom jogo, com 11 pontos, com 4 rebotes, um toco. Matou 2 bolas de 3. Foi muito bem o Tristan da Silva. O Isaac Bonga não teve uma produção tão boa no ataque, só 7 pontos, mas 4 roubos de bola e 2 tocos. Espetacular. Colocou o Lauri Markkanen no bolso. O único que dá para destacar aqui do time da Finlândia é o Olivier Nkamoa, com 16 pontos, 11 rebotes, 2 roubos de bola, 1 toco. Foi o único que conseguiu produzir realmente nesse time da Finlândia, mas que acabou não sendo suficiente. E assim a Alemanha termina a fase de grupos com 5 vitórias em 5 jogos, e a Finlândia termina com 3 vitórias e 2 derrotas, mas garante a segunda posição na classificação. E assim, o chaveamento ficou assim, para as oitavas de final. A Turquia ia encarar vai encarar a Suécia, a Sérvia encara a Finlândia, a Alemanha encara Portugal e a Lituânia encara a Letônia. Então é isso. Os grupos A e B terminaram. Não vou me alongar muito, que ainda tem o grupo B e C para analisar. Vai ficar para o próximo vídeo. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelo feedback, pela oportunidade. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Tamo junto. E um grande abraço. Vamos para cima, que ainda tem muito mais.